Demorou muito para escrever. É realmente ambicioso e vai de tipo A Queda dos Anjos para a morte de O Último Apóstolo. A Bíblia protestante contém 66 livros. A Bíblia católica contém 73 versículos. Bíblia Tewahedo Ortodoxa Etíope contém aproximadamente 81. A lacuna representa livros completos mais edições, versões de vários textos do Ocidente. A tradição considera canônico que eram excluídos do cânone ocidental entre os séculos IV e VI depois de Cristo e foram continuamente preservados em um único tradição cristã africana desde então. A descrição de Jesus preservada em esses livros adicionais não correspondem à versão que domina o Ocidente, arte religiosa. Não se trata da figura pastoral gentil de pintura renascentista, é cósmica, sendo cujo cabelo é descrito como brilhante, como lã em brasa cujos olhos são descrito como fogo aceso dentro de um cristal, cujo rosto é descrito como radiante, brilho superior a 1000 sóis. Uma presença tão avassaladora que os seres ao seu redor mergulham em silêncio e a estrutura da realidade criada curva-se em sua presença. Esta é a descrição preservada no livro de Enoque, a Ascensão de Isaías, o livro da Aliança e o Textos Etíopes relacionados. Mel Gibson atualmente em pré-produção na Cinecittà. Estúdios em Roma sobre a ressurreição de Cristo, uma sequência em 2 partes de Sua Paixão de Cristo de 2004 com um orçamento divulgado de $100 milhões e um lançamento programado em toda a Good, sexta-feira e dia da Ascensão de 2027. A versão de Christ Gibson tem descritas em entrevistas ao longo do passado, 4 anos em termos estruturais, mais próximo da versão preservada no tradição etíope do que versão em qualquer Bíblia ocidental padrão. O que se segue é o que aqueles etíopes disseram. Os textos contêm porque o cânone ocidental excluíram-nos e porque um dos mais bíblico comercialmente bem-sucedido cineastas na história moderna preparando-se para trazer um retrato de Cristo. Quase nenhum de seus ouvintes ocidentais tem já encontrado até o público teatral que já alcançou. O cineasta que foi para o inferno. A Paixão de Cristo foi feita em 3 línguas antigas. O diálogo foi filmado em aramaico, latim e hebraico. Gibson recusou-se a amenizar a violência. Para um público teatral ocidental, o filme retratou as últimas 12 horas de a vida de Jesus com brutalidade física. Os críticos consideraram excessivo e o público considerada a representação mais implacável de a crucificação já filmada. Com um orçamento financiado de $30 milhões, inteiramente com recursos próprios de Gibson. Quando o sistema de estúdios se recusou a financiá-lo, o filme arrecadou mais de $600 milhões americanos em todo o mundo. Permaneceu sendo filme com classificação R de maior bilheteria em história americana por quase 2 décadas. Gibson já afirmou em entrevistas anteriores, na turnê de imprensa de 2004 do filme, ele contou apenas a primeira metade da história. Queria contar. Ele está desenvolvendo a sequência para mais de 20 anos. Ele descreveu o projeto como aquele que ele não conseguia se afastar nem mesmo durante a década seguinte à sua prisão em 2006, que o colocou efetivamente na lista negra da produção convencional de Hollywood. A versão da sequência agora em a pré-produção não é um processo simples. Continuação da ressurreição. Narrativa nos evangelhos canônicos. Em uma entrevista concedida ao National em 2022, no Catholic Register, Gibson descreveu o roteiro como não linear. Isso uniria a ressurreição, com eventos ao longo do tempo passado e presente, e reinos completamente diferentes. Ele disse que a história tinha que começar com o Queda dos Anjos. Ele disse que essa era a única maneira de contar essa história. O correto seria dar continuidade à ação. Outros reinos completamente diferentes. A frase que ele usou foi que o filme tinha ir para o inferno. Em uma conversa mais longa sobre o Joe, o programa do Rogan foi lançado no mesmo ano. Ele foi mais específico. Ele descreveu o trabalho a partir de 2 plataformas paralelas. Roteiros. A primeira foi uma ressurreição tradicional, narrativa. A segunda foi em sua própria, palavras mais próximas de uma viagem de ácido. O filme transitaria por outros reinos. Retrataria Cristo descendo para o inferno. Isso mostraria a queda dos anjos como uma sequência dentro de um contexto maior. Estrutura. Trataria a ressurreição como clímax de uma jornada, através de múltiplos níveis cósmicos, realidade. A estrutura que Gibson descreveu, Evangelhos, não está presente nos 4 canônicos. Os evangelhos contêm a ressurreição. Narrativas de aparência, mas não. Incluem sequências estendidas definidas em outros, reinos cósmicos.
Eles não retratam a queda do anjos em formato narrativo expandido. Eles não descrevem Cristo se movendo, através de múltiplos níveis do céu em seu descida à forma humana. Nenhuma jornada estruturada pelo inferno durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição. Toda essa estrutura é elaborada com detalhes extraordinários em A Preservação Etíope. Se Gibson consultou textos diretamente ou chegaram ao mesmo, estrutura por meio do início mais amplo. Material cristão, o caimento é preciso. A prova irrefutável que eles esconderam. O livro de Enoque é o texto excluído, que foi mais citada no Conversa Moderna sobre o Etíope, Cânone. Foi escrito em etapas entre aproximadamente 300 a.C. e o século I, AD, com exceções mais antigas anteriores a o nascimento de Cristo por pelo menos 3 séculos. Existem fragmentos do texto em aramaico, e o grego se recuperou de outros contextos arqueológicos, incluindo manuscritos do Mar Morto. O texto completo sobrevive apenas em Gesa, Antiga Língua Litúrgica da Igreja Ortodoxa Etíope. O capítulo que mais chamou a atenção acadêmica contínua é a 46 graus. Descreve a visão de uma figura divina, presidindo uma corte cósmica de julgamento. A descrição é específica. A figura tem a cabeça branca como lã. Seu rosto está repleto de graça como um dos santos anjos. Ele está rodeado por rios de fogo. Anjos prostrados, eles mesmos diante dele. Os ímpios são condenados. No centro está um ser de luz flamejante proferindo julgamento sobre toda a criação. Ele é chamado filho de o homem o escolhido e o justo, juiz. O livro do Apocalipse escrito por João de Pátimos por volta de 95 d.C. e incluído em todo cristão padrão. O cânone começa com uma descrição do Cristo ressuscitado que corresponde ao Enoque. Descrição com precisão bíblica. Estudiosos vêm documentando isso desde o século XIX. Cabelo branco como lã, tão branco quanto branco. Apocalipse 1,14 descreve Cristo como a neve e olhos como chamas de fogo. Ambos os textos descrevem pés como se fossem polidos, bronze refinado em um forno. Ambos falam. Ao longo de 3 décadas, produziu o comentário definitivo em inglês sobre Primeiro Enoque, publicado pela Fortress Press. Nele argumentou que o autor do Apocalipse estava se baseando diretamente na tradição de Enoque e não inventando uma nova visão do Cristo cósmico. Ele estava expandindo e aplicando uma visão que já tinha séculos quando escreveu uma única palavra. Os paralelos na estrutura publicada por Nickelsburg eram inegáveis. O livro de Enoque já estava profundamente enraizado no pensamento religioso judaico e cristão primitivo no século I depois de Cristo. A Epístola de Judas, incluída em todas as Bíblias modernas, contém uma citação direta de Enoque nos versículos 14 e 15. Judas trata o material citado como profecia autorizada. Os primeiros pais da Igreja, incluindo Tertuliano e Irineu de Lyon, citaram Enoque livremente e o trataram como revelação genuína. O texto era lido nas sinagogas do período do Segundo Templo e nas primeiras igrejas domésticas cristãs. Os estudiosos que se dedicam ao período do Segundo Templo confirmam que era amplamente lido não obscuro nem marginal, mas parte integrante do mundo religioso em que o Novo Testamento nasceu. A partir do final do século IV, foi sistematicamente removido do cânone ocidental. O Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., rejeitou-o formalmente. Concílios subsequentes confirmaram a rejeição. Cópias foram destruídas por todo o Império Romano e seus estados sucessores. O texto foi considerado apócrifo perigoso para leitores comuns. A Igreja Ocidental passou os 1000 anos seguintes agindo como se o livro não existisse. A Igreja Etíope não. Os monges que salvaram tudo. O cristianismo etíope remonta ao início do século IV depois de Cristo, quando o cristão Sírio Frumentius converteu o rei Ezana de Aksum por volta de 330 depois de Cristo. A conversão antecedeu a conclusão do processo de restrição do cânone no Ocidente. Os textos que a Igreja Etíope recebeu em sua fundação eram os mesmos que circulavam livremente nas primeiras comunidades cristãs antes do início da exclusão sistemática de certos materiais. No século VII, a expansão islâmica varreu o norte da África e o Levante.
A Etiópia estava localizada na extremidade sul da expansão separada do mundo mediterrâneo por desertos e territórios hostis. Por quase 1000 anos, os reinos cristãos etíopes permaneceram efetivamente isolados do resto da cristandade. Eles não participaram dos concílios ecumênicos, não receberam os decretos de Roma ou Constantinopla que restringiram o cânone, não foram alvo das campanhas de queima de livros que destruíram manuscritos em outros lugares. Os monges etíopes continuaram a copiar. Fizeram isso em mosteiros fisicamente inacessíveis a autoridades externas. Debre Damo, fundado no século VI pelo missionário sírio Abuna Aragawi, fica no topo de uma montanha plana acessível apenas escalando uma corda de couro de 15 metros por um penhasco íngreme. Os mosteiros nas ilhas do Lago Tana abrigam coleções de manuscritos com mais de 1000 anos acessíveis apenas por barcos tradicionais de papiro. Os mosteiros da região de Tigray estão esculpidos em paredões rochosos ainda hoje de difícil acesso. O trabalho de preservação foi extraordinário. Cada Bíblia era copiada à mão em pergaminho feito de pele de cabra ou de ovelha. Os escribas trabalhavam à luz de lamparinas de óleo em celas de pedra, a altitudes que muitas vezes ultrapassavam os 2.500 metros. Uma única Bíblia completa podia levar de 2 a 3 anos para ser produzida. A tinta era uma mistura de minerais locais e extratos de plantas. A escrita Ge'ez era feita à mão com esmero. As ilustrações iluminadas incluíam representações coloridas de Cristo dos Apóstolos e cenas das escrituras canônicas e excluídas. Os Evangelhos de Garima, guardados no mosteiro de Aba Garima, perto de Adwa, no norte da Etiópia, foram datados por radiocarbono por uma equipe da Universidade de Oxford em 2013, situando-os entre 330 e 660 d.C. Essa datação os coloca entre os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos ainda existentes no mundo. Jacques Mercier, o historiador de arte francês que mais contribuiu para chamar a atenção internacional para os Evangelhos de Garima, descreveu seu primeiro contato com os manuscritos como avassalador. Iluminuras coloridas da vida de Cristo foram preservadas sob cuidados monásticos ininterruptos por mais de 1500 anos em um remoto mosteiro etíope que a Academia Ocidental praticamente desconhecia. Quando os especialistas em conservação do Fundo do Patrimônio Etíope chegaram para ajudar a preservá-los, tiveram que escalar o penhasco e instalar o equipamento no pátio. Os manuscritos não podiam ser retirados dali sob nenhuma circunstância. O cânone etíope inclui o livro de Enoque em sua forma completa. Inclui também o livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías, os 4 livros dos Macabeus, o livro da Aliança, a Didascalia e diversos textos conhecidos apenas na preservação etíope. Escritos que os primeiros cristãos liam, citavam e tratavam como sagrados. Textos que moldaram a teologia das primeiras comunidades da Igreja até que homens poderosos em conselhos decidiram que eram perigosos demais para os fiéis comuns terem acesso a eles. O Cristo que eles não queriam que você visse. O Cristo que aparece nos textos excluídos não corresponde à figura pastoral e serena que dominou a pintura renascentista e que ao longo dos séculos subsequentes da arte religiosa se tornou a imagem mental ocidental padrão de Jesus. O Cristo etíope não é menos sereno. Ele não é apenas gentil. A gentileza é uma das faces de um ser cujas outras faces são substancialmente maiores. O Cristo etíope é de escala cósmica. Seus cabelos são descritos nos textos como brilhantes como lã iluminada pela luz do sol. Seus olhos são descritos como fogo incrustado em cristal. Seu rosto irradia um brilho maior que o sol do meio-dia, ao mesmo tempo que emana uma paz insuportável. Sua voz nas descrições não apenas fala. Ela ecoa pelos planos da realidade criada. Ela sacode montanhas. Ela fende águas. Ela é reconhecida e obedecida por anjos e demônios. Ao seu redor o tempo se altera, o espaço se curva, a própria estrutura da existência vibra em sua presença. A cristologia dos textos excluídos não é um mero embelezamento poético da cristologia dos evangelhos canônicos.
Ela é estruturalmente diferente de maneiras que têm consequências teológicas substanciais. Os evangelhos canônicos apresentam Jesus principalmente como um professor e curador que se revela gradualmente como o Filho de Deus. Os textos excluídos o apresentam como uma figura cósmica que preexiste à criação, que participa da própria estrutura da realidade e que assume a forma humana como um ato deliberado de autolimitação. A descrição física é a superfície. Os ensinamentos atribuídos a Cristo nos textos excluídos são o que tornaria o material perigoso para a igreja institucional que emergiu dos concílios do século IV. Uma passagem atribuída a Jesus na tradição etíope afirma diretamente que os seres humanos não são filhos do pó, mas filhos da luz. A frase tem peso. A tradição cristã ocidental historicamente enfatizou a condição humana decaída às consequências do pecado original e a necessidade de mediação externa entre a humanidade e Deus. A preservação etíope inclui uma vertente de ensino que enfatiza, em paralelo com a doutrina da condição decaída, a doutrina de que a luz divina já está presente em cada ser humano. O reino de Deus está dentro de vós. Diz Cristo nesses textos não como metáfora, mas como uma verdade estrutural literal. O céu não é um destino a ser alcançado após a morte. É uma realidade interior acessível no presente. Os textos etíopes contêm uma profecia que foi interpretada por comentadores modernos como um aviso direcionado à história institucional específica que se seguiu ao estreitamento do cânone. Uma passagem afirma que em tempos posteriores as pessoas criariam deuses com as próprias mãos e adorariam os produtos de sua própria imaginação em vez do Espírito da Verdade. Durante o Renascimento Europeu, a representação visual de Cristo foi progressivamente remodelada, transformando-se numa figura pálida, delicada e distintamente europeia. Ao longo das gerações, essas pinturas substituíram o Cristo cósmico radiante descrito nos textos mais antigos. A profecia composta no final da Antiguidade descrevia o processo séculos antes de seu início. As implicações da estrutura etíope para a Igreja Ocidental medieval foram diretas. A estrutura financeira da Igreja se baseava na doutrina de que os seres humanos comuns não podiam alcançar Deus por si mesmos. Os dízimos exigiam um clérigo autorizado a recebê-los. As indulgências exigiam uma instituição autorizada a concedê-las. A confissão exigia um sacerdote autorizado a ouvi-la. As taxas para batismo, casamento e sepultamento exigiam a administração exclusiva dos sacramentos pela Igreja. Remova a doutrina que fazia da Igreja a mediadora necessária e todo o aparato perde seu fundamento estrutural. O material excluído não era teologicamente errado. Era institucionalmente perigoso. A salvação na versão preservada pelo cânon ocidental fluía por canais aprovados. Esses canais levavam a Roma. Nem todas as cópias chegaram ao fogo. As que eram guardadas por monges em penhascos na Etiópia sobreviveram. Os 7 céus que Gibson está prestes a filmar. Ascensão de Isaías é o texto que apresentou a maior sobreposição com o que Gibson descreveu para sua produção planejada. Data do final do século I ou início do século II depois de Cristo contemporâneo aos escritos canônicos mais recentes do Novo Testamento. O texto sobrevive em sua forma completa apenas na versão em ge'ez, embora existam fragmentos em grego-latim e eslavo antigo. A estrutura do texto é arquitetônica. O profeta Isaías é levado em uma jornada guiada por 7 níveis do céu, acompanhado por anjos. Cada nível é descrito em detalhes específicos. O primeiro céu é o reino onde os anjos supervisionam as operações da terra. O segundo é o reino onde os movimentos das estrelas e dos corpos celestes são dirigidos. O terceiro é o paraíso, o local da árvore da vida e a morada das almas dos justos falecidos. Isaías atravessa portões de fogo vivo. Ele caminha sobre pisos de luz estelar cristalizada. Ele encontra a arquitetura feita não de pedra, mas de luz e energia. Ao chegar ao 6º céu, Isaías fica fisicamente atordoado. O esplendor dos seres ali presentes é demasiado intenso para um corpo humano suportar.
O anjo da guarda lhe explica que o esplendor do sexto céu é apenas um reflexo do esplendor do sétimo. O sétimo céu é o reino de Deus Pai. É também o reino de onde Cristo, chamado de amado na terminologia da ascensão, está prestes a iniciar sua descida à forma humana. A descida é a seção que corresponde com maior precisão à descrição do filme feita por Gibson. Cristo não cai simplesmente do céu para a terra. Em cada nível, ele reduz deliberadamente o grau visível de sua própria divindade a um nível que os habitantes daquele nível possam perceber. No sexto céu, ele assume a aparência de um ser do sexto céu. No quinto, ele assume a aparência de um ser do quinto céu. Camada por camada, ele se envolve em limitações. O infinito comprime-se no finito através de uma sequência de autorrestrições voluntárias, até que, ao chegar a Belém como um bebê humano mesmo, os anjos do céu mais baixo não veem nada além de uma criança. Eles não o reconhecem. Somente Deus Pai e o Espírito Santo, que não estão sujeitos às limitações da descida, percebem sua verdadeira identidade ao longo de todo o processo. Todos os outros seres da criação foram enganados não por malícia, mas pela magnitude do seu sacrifício. A estrutura teológica que emerge é o que os teólogos cristãos orientais chamam de kenosis, a doutrina do esvaziamento de si mesmo por Cristo. A doutrina kenótica está presente na teologia ocidental canônica, mais explicitamente no 2º capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, mas a estrutura elaborada da descida pelos 7 céus é preservada em detalhes apenas na ascensão de Isaías e nos textos etíopes relacionados. Nesse contexto, a crucificação não é apenas uma tragédia humana, é uma ruptura cósmica. O ser cuja voz sustenta cada átomo da criação está experimentando a morte. O ponto de origem da existência silenciou. Esse silêncio remodela a própria estrutura da realidade. A ressurreição é o inverso da descida. O pleno esplendor divino que Cristo voluntariamente ocultou durante a descida na ressurreição deixa de estar oculto. A identidade cósmica que estava escondida na carne humana é revelada. Todos os véus são removidos não gradualmente, mas de uma só vez. Quando Gibson descreveu seu filme planejado para Joe Rogan como uma jornada por outros reinos até o inferno assistindo à queda dos anjos, com a ressurreição estruturada como o clímax de uma sequência multirreinos, ele estava descrevendo a estrutura da ascensão de Isaías em uma linguagem que o público contemporâneo reconheceria. O original não se perdeu. Foi preservado. Simplesmente foi preservado em uma língua e em um local aos quais a maior parte do público cristão ocidental não teve acesso durante 16 séculos. A palavra viva. Nas igrejas etíopes de hoje, a visão que Gibson vem descrevendo já existe como teologia viva. Cristo é conhecido como Exiabher, Senhor do Universo, majestoso e gentil fogo e luz, poder e compaixão. Ícones etíopes o retratam com pele escura e olhos profundos e penetrantes, rodeado por halos dourados radiantes, totalmente humano e inegavelmente cósmico ao mesmo tempo. Na tradição visual ocidental, Jesus oferece primeiro o consolo. Na tradição etíope, o temor reverencial vem primeiro. O observador reconhece a magnitude daquele que está diante dele. O consolo surge desse reconhecimento. Nos manuscritos etíopes, os milagres atribuídos a Cristo não são atos de bondade. São restaurações da ordem cósmica. Quando ele acalma a tempestade, o vento é descrito como reconhecendo a voz que o chamou à existência e silenciando. Quando ele caminha sobre a água reconhece a mesma voz e sustenta o peso da figura que caminha sobre ela. Quando ele cura os enfermos, o ato é uma restauração da criação danificada à sua especificação divina original. Quando ele ressuscita os mortos, está ordenando que a própria vida retorne ao seu lugar de origem. Cada milagre é a mesma declaração expressa de forma diferente. Ele construiu isto e ainda hoje reconhece a sua voz. Cristo é descrito nos textos etíopes como a palavra viva, a vibração, através da qual a própria realidade existe. Luz, som, matéria e vida são descritos como fluindo através dele, sustentados pela sua presença a cada instante. Essa estrutura foi comparada por diversos teólogos modernos que estudaram as fontes GS
as descrições contemporâneas da realidade como uma estrutura de energia, frequência e vibração sustentada por dinâmicas de campos subjacentes. Se a palavra fosse retirada, afirmam os textos, a criação não se deterioraria, não entraria em colapso, simplesmente deixaria de existir no mesmo instante em que a retirada ocorresse. O Dr. Getachew Haile, o estudioso etíope de manuscritos que passou décadas catalogando textos em JS no Museu e Biblioteca de Manuscritos Hill, em Collegeville, Minnesota, antes de seu falecimento em 2021, dedicou sua carreira a demonstrar que esses textos não eram curiosidades, mas sim documentos cristãos fundamentais que a tradição ocidental optou por esquecer. Seu argumento foi confirmado pelos modernos projetos de digitalização que se seguiram ao seu trabalho. O Museu Hill digitalizou dezenas de milhares de manuscritos em JS desde o final da década de 1970. Os Evangelhos de Garima revelam uma tradição de produção de manuscritos iluminados no reino de Aksum durante a Antiguidade Tardia que rivaliza com qualquer coisa produzida na Europa. Os historiadores só agora começam a avaliar adequadamente a qualidade técnica e artística do que esses escribas etíopes vinham produzindo há séculos. A convergência. Em diversas entrevistas desde a produção original de A Paixão de Cristo, Gibson se descreveu como um cristão devoto que considera as escrituras historicamente verificáveis. Ele não estabeleceu sua estrutura teológica como baseada principalmente em fontes não canônicas. A convergência entre a visão que ele descreve para o filme de 2027 e a estrutura da preservação etíope não é, segundo ele próprio, resultado de uma transcrição textual direta. Pode ser o resultado de um envolvimento cuidadoso com a tradição cristã em geral, de consultas com teólogos durante a preparação para ambos os filmes da Paixão e de sua própria meditação sobre a ressurreição ao longo das últimas 2 décadas. Qualquer que tenha sido o caminho percorrido, o destino é reconhecível. O Cristo cósmico que ele descreveu a descida por múltiplos reinos, o confronto com os anjos caídos, a jornada estruturada pelo inferno, a ressurreição como a remoção culminante de todo o véu de autolimitação. Essas não são ideias novas. São ideias antigas que a tradição cristã ocidental perdeu de vista quando os textos relevantes foram excluídos do cânone e que foram preservadas sob cuidados monásticos contínuos na Etiópia por 1600 anos. O Jesus sereno da arte renascentista era sempre uma revisão. O Cristo flamejante de Enoque, o descendente cósmico de Isaías, a palavra viva que mantém a realidade unida pelo som de sua voz, esse era o original. Aquele que foi escrito primeiro, preservado por mais tempo e suprimido com mais agressividade. Durante 17 séculos, a maior parte do público cristão ocidental jamais soube de sua existência. Se o filme de 2027 se mantiver fiel à visão descrita por Gibson, esse público o conhecerá pela primeira vez. Os monges que preservaram os manuscritos nos quais essa visão se baseia não sabiam que um cineasta de Hollywood no século XXI construiria um filme de $100 milhões em torno da estrutura que eles haviam protegido. Eles não sabiam que a datação por radiocarbono de Oxford estabeleceria seus manuscritos como alguns dos documentos cristãos ilustrados mais antigos da Terra. Eles não sabiam que o Museu Hill passaria décadas digitalizando seu trabalho, nem que a digitalização ainda estaria incompleta 2 gerações depois de ter começado. Eles não estavam trabalhando com esses propósitos. Estavam trabalhando porque acreditavam ao longo de 60 gerações de transmissão monástica que o que estavam copiando era verdadeiro. Que a visão de Cristo contida no cânon de Garima era a visão original. Que o Ocidente a havia esquecido. Que chegaria o momento em que o resto do mundo precisaria se lembrar. Eles copiavam a luz de lamparinas em celas de pedra a altitudes onde a maioria das pessoas teria dificuldade para respirar. Com as mãos apertadas em torno de canetas de junco para plateias que jamais conheceriam em uma época que nem sequer poderiam ter imaginado. Por 17 séculos eles resistiram. O manuscrito sobreviveu. A tradição sobreviveu. A visão de Cristo que eles protegiam permaneceu intacta através da queda de Roma, da ascensão e queda do Império Bizantino, da expansão islâmica medieval, do período colonial e da Era Moderna.
Sobreviveu porque foi escrito numa língua que o mundo exterior não conseguia ler em mosteiros, aos quais o mundo exterior não tinha acesso. Agora, um cineasta, com um orçamento de US$ 100 milhões e 20 anos de obsessão, está nos estúdios Cinecittà, em Roma, preparando-se para levar a visão que eles preservaram ao maior público que ela já alcançou. Os monges nunca souberam seu nome. Mesmo assim, eles guardaram o que ele precisava. O Cristo que aparecerá nas telas em 2027 caso o filme se mantenha fiel à descrição de Gibson, será mais próximo da figura preservada nos manuscritos de Garima do que de qualquer Cristo já produzido pela indústria cinematográfica ocidental. Esse é o lado de Jesus que o público cristão ocidental nunca ouviu falar. Ele permaneceu nas terras altas da Etiópia o tempo todo esperando por alguém com a influência e a disposição para trazê-lo à luz. É improvável que os monges que o preservaram vejam o filme de 2027 chegar aos cinemas. Seus nomes, na maioria dos casos, não foram registrados. A transmissão foi organizada a partir do século VI para sobreviver a qualquer escriba individual. Abba Teckley e Deborah Damo não terminarão o manuscrito que estão copiando atualmente em sua vida. Seu sucessor também não o terminará na dele. A instrução transmitida ao longo de 60 gerações é a mesma que chegou com o primeiro escriba. Não melhore o texto. Não suavize o que soa áspero. Não corrija o que parece estranho. Deixe-o sobreviver. Sobreviveu. O momento para o qual foi preservado está começando a chegar. Se a cultura circundante está preparada para ver o Cristo contido nos manuscritos, ou se o filme passará pelos cinemas e sairá de cartaz, sem gerar o reconhecimento que os monges estavam preparando para o mundo, é uma questão que os manuscritos não podem responder. Essa parte sempre pertenceria a quem estivesse por perto quando os manuscritos finalmente chegassem à superfície.